A história começa com Wang Bin. Ele é um estudante universitário que tem um bom desempenho acadêmico e tem até uma boa aparência que faz com que ele seja popular entre as garotas. No entanto, ele somente tem olhos para sua namorada Zhao Qian, que é a garota mais bonita da faculdade. Todavia, a vida de Wang Bin não é fácil, pois ele não vem de uma família rica, por isso tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Ele faz todo tipo de trabalho, seja um tutor, garçom de restaurantes ou até mesmo entregador de recados. Entretanto, não importa quanto ele trabalhe, ele gasta tudo em encontros para agradar sua namorada, na frente de seu computador, logo após conseguir finalizar um jogo de terror. Ele é parabenizado em ter passado no teste com o menor tempo já feito e coletado a maior quantidade de recursos. Por causa disso ele recebe a proposta de viajar para um mundo apocalíptico. Ele é avisado que caso aceite ele pode correr risco de vida, pois caso morra no mundo apocalíptico ele não será capaz de retornar ao mundo real. Contudo, o lembrete informa que quanto maior for o perigo, maior será os ganhos. Então pergunta se ele aceita. O peixe morre pela boca, o que destrói o homem é ganância, mas para quem está na merda quase tudo é válido. Ele ao ler tudo fica pensando se deve ir ou não. Depois de pensar um pouco decide aceitar. Após aceitar ele espera um pouco, mas nada acontece. Por isso fica irritado em acreditar em algo desse tipo. Nessa hora ele é parabenizado por aceitar a proposta. Assim as regras são mostradas ele ao ler elas. Percebe que poderá trazer os itens do jogo para o seu mundo. Percebe também que um dia no mundo real são 7 dias no mundo apocalíptico. Ele ao ler tudo isso fica empolgado. Então começa a fazer uma lista do que deve comprar. Mas ao olhar a carteira não tem um tostão furado. Nessa carteira não tem nem vento. O protagonista está mais liso que chão de mármore. Ele lembra que na semana passada gastou tudo em encontro com a sua namorada Zhao Qian. Então decide pegar emprestado com seus amigos Hong Fei e Li Ping. Ao chegar no dormitório dos dois, eles escutam alguém entrando e se perguntam quem é. Os dois ficam felizes em vê-lo. Logo perguntam o que está acontecendo entre ele e a Zhao Qian. Ele fica sem jeito de pedir dinheiro aos seus amigos. No entanto, seus amigos logo entendem. Então lhe dão uma quantia para o ajudar. O Wang Bin fica sem jeito em aceitar a quantia. Eles o incentivam a aceitar o dinheiro, porém, os dois o aconselham não gastar tudo com ela. Então, eles desejam que tudo vá bem para ele. Logo manda se apressar para ver a Zhao Qian. O Wang Bin aperta o dinheiro e chora pela atitude que seus amigos tomaram. O Wang Bin, infelizmente, vai ter que sofrer um pouco para aprender a dura realidade da vida. Já em outro local, ele segura uma pá com uma bolsa de suprimentos ao lado. Ele conta que comprou uma pá para poder se defender e escavar tesouros no mundo apocalíptico. Ele olha para o celular, enquanto liga para ela. Com um olhar de tristeza lembra que não se encontrou com sua namorada. Então se pergunta se ela terminou o projeto acadêmico que estava fazendo do outro lado da ligação. A Zhao Qian atende perguntando se houve algum problema. Ele fala que não houve e diz que amanhã irá trabalhar. Por causa disso diz que somente voltará no outro dia. Ela tenta dizer algo para ele. Contudo, não consegue e diz que quando ele voltar contará. Ela desliga a ligação. Ao lado dela dentro de um carro está um homem que aperta a perna dela enquanto pergunta quem está ligando tão tarde da noite. Ela diz que não é nada importante. Do lado de fora um homem lê um jornal, enquanto o carro atrás se mexe. Coitado do Wang Bin, trabalhando feito um boi para ganhar dinheiro e sendo chifrado. Já no lado do Wang Bin ele se pergunta se o sinal está ruim, pois sua namorada desligou de repente. Deve ser o chifre dele cortando o sinal. Ha ha ha. Nessa hora ele é teletransportado para outra dimensão. Ao perceber onde está ele se pergunta se viajou realmente para outro mundo. Ao reparar no prédio em que ele foi enviado, este está todo destruído. Ele decide olhar pela janela. Ao fazer isso consegue ver milhares de mortos-vivos. Ele fica pensando que somente terá que aguentar 7 dias. Logo decide sair para explorar para entender como essa dimensão funciona. Assim, ele sai para fora do edifício. Enquanto caminha ele revisa as estratégias que giram em torno de sempre segurar a pá para se defender, escolher um caminho que tenha menos zumbis para perceber melhor seu ao redor, não perturbar um zumbi enquanto ele estiver distraído, evitar lutas desnecessárias e usar a sensibilidade dos zumbis ao som para chamar a atenção deles. Até que as estratégias deles são boas. Essa parada das estratégias está parecendo com a do Columbus do filme Zumbilândia. Ao fazer tudo isso,
ele fica feliz que está sendo fácil sobreviver nesse mundo. Mas, sempre tem o danado do mas é aí que a merda acontece. Ele sente que algo está o seguindo. Por causa disso fica se perguntando se é zumbi com inteligência ou um humano. Ele ao pensar isso lembra que seres humanos são mais perigosos que zumbis, em um apocalipse. Então corre para dentro de um prédio para fugir da pessoa. Ao subir bem alto e tomar vantagem pelo lugar, decide encarar quem quer que seja. Nessa hora uma mulher pula de um local. Ele fica se perguntando de onde vem o som. Ele vê dois peixes bem grandes vindo em sua direção, então percebe que é uma garota. Desestabilizou o cara. O Wang Bin a chama pelo nome de outra pessoa. A garota pergunta do que ele está chamando enquanto aponta uma faca para o rosto dele. Logo pede para que ele entregue todos os suprimentos que ele tem. Ele fica nervoso e diz que não tem nada. Vai dar certo dizer isso com uma bolsa enorme nas costas. Ela pergunta se ele acha que ela tem cara de alguém idiota. Ela fala para o Wang Bin que dará a ele 3 segundos para entregar a mochila ou ser morto por ela. O Wang fica pensativo, mas como somente tem ela para o enfrentar, então decide contra-atacar. Nesse momento ela diz que o tempo acabou. Ele usa a pá para atacar. A garota dá um salto para trás. O Wang parte para cima da garota. Ela visualiza as aberturas na postura dele. Então desfere chutes nos locais. Ele fica sem ar e é jogado contra a parede devido ao impacto. A garota ameaça cortar a garganta dele. O Wang Bin pede para ela não matá-lo. Logo, diz que tem bastante comida na mochila. Ele propõe que os dois cooperem juntos. Pedir isso depois de falhar em contra-atacar fica difícil da outra pessoa aceitar. Ela ao ouvir que tem carne latada perde um pouco do foco. Ele ao ver essa abertura pega o teaser e a ataca. A garota cai no chão. O Wang Bin, ao ver a situação dela fica com pena. Então dá um pouco de comida em troca da adaga. Ela ao ver isso ela fica sem entender e se pergunta quem é o homem à sua frente. Após sair do prédio Wang tenta achar um local para se esconder, mas no meio do caminho 2 sobreviventes o param, e dizem para entregar tudo o que tem. Caso ele faça isso diz que não irá matá-lo. Antes do Wang conseguir falar algo, outro sobrevivente tenta nocauteá-lo, mas ele consegue se defender. Os outros 2 partem para cima. O homem careca diz que mesmo que não tenha nada para comer na mochila, o Wang Bin ainda tem bastante carne. Toda história sobre apocalipse sempre tem um canibal. O Wang ao ouvir isso puxa a adaga para contra-atacar, então corta o braço de um dos sobreviventes. O careca grita alertando para seu companheiro de equipe parar o sangramento senão os zumbis virão. Este tenta estancar o sangramento. O Wang, vendo a abertura corre, mas acaba em um beco sem saída. Ele fica desesperado ao perceber que está sem saída. O careca e o seu grupo conseguem alcançá-lo. Eles avançam para capturar o Wang Bin. A garota de antes observa tudo de longe enquanto come. Então, decide ajudar o Wang. Ele ao avistá-la fica surpreso. Ela o pede para ficar calado enquanto avança com um tijolo. Ao conseguir chegar mais perto ela ataca um dos membros da gangue do tigre. Os outros escutam o impacto da batida. Logo gritam pelo seu companheiro de equipe Xizinho. Um dos sobreviventes grita para o careca tomar cuidado. A garota desfere um chute certeiro na nuca do careca. Acabou com o polimento do careca. Ela ao chutar diz que o careca tem uma cabeça bem dura. O careca fica irritado e diz que praticou Kung Fu, da arte da cabeça de ferro. Ela pede para o Wang Bin devolver a adaga. Ele rapidamente joga a adaga de volta. Ela ao segurar a adaga visualiza os pontos fracos do careca. Então corta o pescoço dele que jorra sangue para todo lado. O Wang Bin, ao ver uma pessoa morrendo de verdade fica com medo. O outro sobrevivente foge dos dois. O Wang tenta ir atrás dele, mas a garota o impede dizendo para ele ir com ela, por causa dos zumbis que estão vindo. Após conseguirem fugir, o Wang observa que as ruas ficaram cheias de zumbis rapidamente. Ele agradece, mas ao se virar ela aponta a adaga para o pescoço do Wang. Ele pergunta se os dois não podem ser companheiros. Ela pede para que ele jogue a arma de choque no chão. Ele concorda pedindo para conversar. Ao colocar a arma de choque no chão, ela chuta de raiva. Para conseguir ganhar a confiança dela, o Wang mostra toda a comida que tem. Ela ao ver fica babando enquanto quase chora perguntando como ele tem tanta comida. Ele diz que essa comida é somente metade do que ele tem. Ganhou a morena pela barriga. Ela pergunta quem ele é dizendo que esses alimentos no apocalipse são alimentos de luxo. O Wang conta que ainda não pode dizer,
mas pede para ela confiar nele. Então explica que ele somente precisa ficar por 7 dias. Ainda diz que caso encontre ela novamente poderá lhe dar mais comida. Ela fica um pouco desconfiada ao ouvir tudo isso. Ela lembra que ele deixou um pouco de comida para ela. Por causa disso decide acreditar na boa vontade do Wang. Ela lhe diz que não perguntará por enquanto. Assim lhe mostra o quarto dela e diz que ele não pode entrar lá sem a permissão dela. Então o manda ficar com o outro quarto. O Wang concorda. Logo, se apresenta dizendo que se chama Wang Bin, e pergunta o nome da garota estendendo a mão. Ela em alerta diz que se chama Guan Xiaoyue, mas se recusa a apertar a mão dele. Somente dela dizer o nome já é uma vitória, pois querendo ou não esse é mundo apocalíptico que não se pode confiar em ninguém. Após um tempo Wang descansa no seu quarto. Ele percebe que ela fechou todas as janelas e que a casa que ele está é bem luxuosa. Por causa disso decide procurar algo de valor. Ao vasculhar uma gaveta ele não acha nada. Ele olha o armário, mas somente há roupas rasgadas. Ao olhar outra gaveta ele encontra várias joias preciosas. Agora o cara tá feito. Ele com as joias em mãos já se imagina rico ao lado da sua namorada, ainda pretende a pedir em casamento. Coitado, vai ter uma enorme surpresa quando voltar. Ele se acalma pensando que as joias podem ser da Guan. Ele vai rapidamente ao quarto dela e entra sem bater na porta. Qual parte ele não entendeu quando ela disse para não entrar no quarto dela sem permissão? Quando ia perguntar a ela sobre as joias ele a vê nua se limpando. Ele sem jeito pede desculpa e sai correndo do quarto. Ela ao ver isso fica pensando se ele queria pegar a comida de volta. Ela sai do quarto e pergunta o que houve. Ele pergunta se ela pode vender as joias que estão no quarto. Ela ao ouvir isso diz que ele pode pegar, pois ninguém nesse mundo quer dinheiro ou joias. Quem vai querer ouro ou joias quase morrendo de fome todo santo dia? O Wang pergunta o porquê de ninguém querer. Ela explica que ninguém pode comer essas coisas. A Guan explica que usar joias no corpo atrapalha muito, ainda diz que a área que eles estão é bastante rica, por isso deve haver muito mais nas outras casas. Ele fala para ela que as joias são muito úteis para ele, então pergunta onde pode encontrar mais. Ela promete levá-lo para pegar mais joias depois como forma de pagamento pela comida. Ganhou na loteria, porque eu não dou uma sorte dessas. Após um tempo eles encontram bastante joias preciosas. Enquanto usa as joias o Wang fica se perguntando quantos milhões valem todas essas joias. O meu brother me dá umas 2 joias dessa. Ia ajudar demais. Ele pergunta se ela realmente não vai querer. Ela diz que não, ainda diz que há um cofre grande no quarto. Ele animado pede para ir lá. Ao chegarem no cofre o Wang fica tentando várias combinações. Após um tempo ele consegue abrir. Dentro do cofre ele encontra várias barras de ouro e joias. Ele guarda o máximo que consegue dentro da bolsa. Na sala da casa ele verifica que a gema é muito pura. A Guan o repreende dizendo que o que ela está comendo vale muito mais que essas gemas. O Wang fala para a Guan que trocará as joias por comida. Ela ao ouvir isso fica feliz. O Wang pensa o que vai acontecer depois que ele sair do mundo apocalíptico. Ainda fica com dúvida se conseguirá encontrá-la depois que voltar. Assim ele testa perguntando ao sistema se este consegue ouvir seus pensamentos. O sistema responde perguntando o que ele deseja perguntar. O Wang pergunta onde ele aparecerá na próxima vez que voltar para o mundo apocalíptico. O sistema responde dizendo que ele aparecerá a 100 metros do último lugar que ele esteve. Ao ouvir isso, o Wang agradece. Então diz para Guan que caso ela continue o ajudando a coletar mais joias de ouro, ele continuará a trazer todo tipo de comida. Ela feliz com o que ele disse pede para ele não quebrar o acordo que fez. Após isso, ela explica que na cidade os alimentos que podem ser comidos somente são ratos, ainda diz que o que ele traz são produtos de luxo. O Wang pergunta de o porquê ela não fez uma plantação e uma rede de defesa. Ela diz que depois de vários anos de trabalho árduo o governo estabeleceu vários locais seguros para viver. Ela conta que nesses locais há uma muralha alta fortemente protegida fazendo com que os zumbis não consigam atacar, por isso todos querem ir para lá. No entanto, poucos conseguem entrar. Ela conta que o governo conseguiu alcançar a autossuficiência. Porém, mesmo assim ainda não foi possível alcançar o padrão de vida de antes. A Guan pergunta qual o trabalho do Wang, pois joias são inúteis no mundo atual. O Wang fala que é um empresário de muito longe. Bota longe nisso. Somente outra dimensão, que vende joias e ouro para pessoas de alta classe. Ela o alerta falando para ele não sair sozinho, pois instalou muitas armadilhas. Nessa hora alguém cai em uma das armadilhas da Guan. Ela ao olhar pela fresta da janela, vê os gangsters da gangue Cabeça de Tigre. O Wang Bin
pergunta ela se foi a gangue Cabeça de Tigre que o atacou mais cedo. A Guan fala que eles precisam pegar as coisas do esconderijo e sair rápido do local. O chefe Zen pergunta ao sobrevivente que atacou o protagonista se eles estão no local correto. Este confirma dizendo já ter visto a Guan nesse local. O líder do esquadrão fala que irá matá-la por atacar sua gangue. A Guan espreita de longe. Assim eles fogem do local, já em outro prédio. O Wang Bin percebe que há mais zumbis do que o normal no prédio, então pergunta como eles vão conseguir dormir com tantos zumbis no prédio. A Guan o chama de covarde dizendo que os zumbis não poderão subir para o segundo andar, pois as escadas foram destruídas. O Wang vai até a Guan dizendo que somente conseguirá ficar jogando no celular, pois não vai conseguir com tantos zumbis por perto. Ela, ao saber que ele tem um celular, fica extremamente surpresa. Logo pergunta se ele tem alguma música no celular. Ele confirma, ainda pergunta se ela quer ouvir. Ela fica receosa se realmente conseguirá ouvir música depois de muito tempo. E pensar que a garota ficou tão feliz somente por ouvir um pouco de música. Para a gente é tão normal que chega a ser vão algo assim. Ela coloca o fone e ao ouvir a música começa a chorar ao lembrar da sua família. Está chovendo onde vocês estão, porque aqui começou a pingar água do nada. A Guan olha para o Wang Bin chorando. Ele fica sem entender, então devolve o fone dizendo que é melhor ele guardar o celular, pois consome muita bateria. Ele pergunta por que ela está chorando. Por que será? Esse animal não está vendo que ela vive em um mundo apocalíptico cercado pela morte. Ela diz que lembrou quando estava com os pais dela. Ele percebe o quão difícil deve ter sido para ela sobreviver até agora. Ele devolve o fone para ela e diz que eles podem terminar de ouvir a música primeiro. Assim ela o agradece com um belo sorriso. O Wang fica corado ao perceber o quão bonita a Guan é. Ele pensa estar se apaixonando, mas se recompõe. Assim uma noite se passa, eles adormeceram escutando música. Já acordados e descansados, a Guan explica ao Wang Bin a situação da área que eles estão. Ela mostra que há 4 gangues que comandam toda a região. Ela conta que a região oeste da cidade está sob o comando da gangue Cabeça de Tigre. Ela fala que o líder da gangue Cabeça de Tigre se chama Tiger. Conta que ele tem 60 subordinados sob seu comando e que a gangue dele tem mais de 1 dúzia de armas. Ela conta que o quartel deles fica no prédio mais alto da região de Kikai Junyuan, oeste da cidade. Ela diz que no prédio deles há um grande supermercado. O Wang Bin, ao ouvir isso, fica pensando que é impossível se vingar deles. Ela lembra a ele que ainda há 3 gangues restantes que são a gangue Quansha no leste da cidade, com mais de 100 pessoas e mais de 20 armas, que é comandada pelo Xing. Sempre tem um Xigling. A outra gangue se chama Ursos Gigantes, no norte da cidade, que tem pouco menos de 100 pessoas e 1 dúzia de armas. O líder deles é chamado de Xiong. E a mais fraca das gangues é a Fein, que fica no sul da cidade, que tem 4 subordinados com o seu líder Fei, pois ele somente tem 8 armas. No entanto, dispõe de um lote de explosivos e granadas. Essa gangue Fein é uma boa para o Wang tomar para si. A Guan conta que além dessas gangues há algumas pessoas espalhadas e elas se reúnem em grupos ou moram sozinhas. Por isso a cidade tem no total 1000 pessoas. Caramba, 1000 pessoas em uma cidade grande dessas. O apocalipse zumbi realmente foi devastador. Ela conta que a maioria das 2 milhões de pessoas nativas da cidade viraram zumbis ou fugiram para outros lugares. O Wang suspira ao ouvir a situação da cidade. Ele, após pensar um pouco, pergunta a ela onde fica o cofre da cidade. Ela conta que no começo do apocalipse os cofres foram saqueados. Contudo, lhe fala que deve haver outro escondido onde a gangue Quansha está. Ele, ao ouvir isso, percebe que será difícil chegar aonde o ouro está. Após isso, os dois ficaram dias escondidos na casa. Ao chegar o dia dele voltar para o mundo real, ele avisa para Guan que precisa ir embora, por isso deixará os alimentos com ela. Após ouvir isso, ela o repreende. Contudo, o Wang fala que ela poderá usar eles para se esconder até ele voltar. Então diz que voltará após 7 dias depois que sair. Ela o abraça repentinamente. O Wang fica sem reação. Que bonito! Ele pergunta o que ela está fazendo. A Guan pergunta se ele não pode ficar ou levá-la com ele. Todavia, ele explica que não pode, mas promete que voltará em 7 dias e trará mais comida, entre outras coisas. Por isso a faz prometer que aguardará o retorno dele. Ela promete. Assim ele vai para um quarto para se preparar para ir embora. Após o relógio dar 00:30, ele volta para o mundo real.
A Guan, na tentativa de revê-lo, abre a porta o chamando, mas não encontra ninguém. Então fica triste, desanimada. Por que essa história está fazendo isso comigo? Já no mundo real, o Wang aparece em um parque. Ele logo sai de alguns arbustos e dá de cara com um casal. Ele fica feliz até por estar respirando um ar mais puro. A primeira coisa que ele faz ao voltar é tentar ligar para sua namorada para dizer que ficou rico. É agora que o sofrimento começa de verdade. Ela atende. O Wang pergunta onde ela está, pois quer vê-la. Ela mente dizendo que está olhando uma casa com a família dela. O amante dela agarra e diz que caso ela termine com ele, a dará uma casa nova. Ela rapidamente fala onde está, dizendo que está o esperando. Ele, todo feliz, diz que logo irá encontrá-la. Estou com pena do Wang, mas pelo menos isso tudo vai acabar rápido. Ele planeja vender logo as joias para ir aonde ela está. Ao ir a uma joalheria, ele fala com uma atendente dizendo querer falar com o gerente. Ela, ao ver que ele está todo sujo, fala que o gerente está ocupado, por isso pode falar com ela. Ele fala que acha que ela não conseguirá avaliar. Ela o manda ir embora. Então ele mostra uma gema preciosa. Ela, ao olhar, diz que é falsa. Assim ela começa a expulsá-lo em voz alta. Todos ao redor começam a prestar atenção. O gerente sai do seu escritório e vai até o Wang. Ele se apresenta como gerente e joalheiro da loja. Então pede para ver a cor das gemas. O Wang, desanimado, mostra a ele. Esse, ao ver a gema, fica extremamente surpreso. A empregada tenta dizer que o Wang está causando problemas. Este suspira profundamente e a manda calar a boca. Ainda diz para ela fazer um chá para oferecer ao cliente. Ela, com medo, sai rapidamente. Por isso nunca se deve destratar ninguém, não importa quem seja. Vai perder uma comissão gorda por causa desse erro. O gerente pergunta qual o nome do protagonista e o chama para ir para uma sala VIP. O Wang diz seu nome. Então pede uma coca. Já na sala VIP, o joalheiro pergunta se ele quer vender a joia. Ele pede para o joalheiro dar um preço, caso não o agrade procurará outra loja para vender. O joalheiro fica nervoso ao ver como o Wang está calmo. Por isso fica pensando que ele pode ser de uma família rica. Já no lado do Wang, por dentro ele está tão nervoso que decide não falar mais nada até o joalheiro dar um preço. Ele fica pensando que a gema joia deve valer pelo menos 100 mil yuans. O joalheiro oferece 8 milhões. Por dentro, o Wang fica louco ao ouvir 8 milhões, mas indaga o joalheiro sobre dar somente 8 milhões. Este se levanta eufórico, logo oferece mais 500 mil. O joalheiro explica que precisa pagar outras coisas para vender a joia. O Wang, para se acalmar, toma um gole de chá. Ele por dentro comemora enquanto toma chá. Ha ha ha! O cara quase morrendo de alegria por dentro, mas por fora tá calmo como se estivesse em casa. Eu estaria quase infartando numa hora dessas. Após um tempo, o Wang aceita a proposta. Por causa disso, pergunta ao joalheiro se ele quer ver mais joias. Este aceita loucamente a proposta. Após um tempo, o joalheiro se despede do Wang com sua empregada. Ele dá uma bronca nela por desprezar as pessoas sem saber quem elas são. O Wang, em um táxi, olha sua conta e vê que foi depositado 64 milhões, que na conversão atual dá em torno de 45 milhões de reais arredondando. Ficou rico, o que será que ele vai fazer com todo esse dinheiro? Ele fica pensando que seria estranho vender as barras de ouro na mesma loja que vendeu as joias. Por isso decide vender as barras de ouro outro dia. O taxista pergunta para onde ele quer ir. Ele fala que quer ir para o Golden Green City. Ao chegar lá, ele entra no hotel. Por que o Wang não foi tomar um banho e trocar de roupa? Pois ele ficou uma semana em uma cidade devastada. Isso somente vai piorar a situação dele. O que vocês fariam na situação dele? Ele olha o local e se sente desconfortável mesmo tendo dinheiro. A sua namorada aparece e o chama. Ele, ao vê-la agarrado com outro, fica sem entender. Agora chegou o momento terrível da vida do Wang. Ele pergunta quem é o homem que está com ela. O jovem mestre Li, amante da Zhao Qian, pede para ela dizer. Antes dela conseguir dizer, o amante desdenha do Wang. Por ele estar sujo parecendo um mendigo, todos começam a se aglomerar para ver o que vai acontecer. Alguns o julgam por ele estar simples em um lugar onde somente há pessoas ricas. A Zhao Qian fala para ele que logo os dois estarão formados, por isso terão que enfrentar a sociedade. Por causa disso, ela conseguiu alguém para cuidar dela e comprar uma casa para ela. Então diz que caso ele a ame de verdade, ficará feliz por ela. Vagabunda capivara, olha a audácia desse ser humano. O Wang tenta contra-argumentar que ele pode cuidar dela também,
Por causa disso pergunta sobre o tempo que eles passaram juntos não é melhor que uma caixa de concreto. Então a indaga fortemente perguntando se cara que está com ela forçou. Ela fica irritada e o manda parar, dizendo que eles podem simplesmente terminar, e diz que ele está sendo muito desagradável. O jovem mestre Li que está com ela entra na conversa aconselhando o Wang a não apontar o dedo para ele, pois pode mandar alguém cortar as mãos dele. O Wang pergunta o que tem de errado em apontar o dedo. Diz que pode colocar o dedo nele. Opa, meu amigo, em que sentido você está falando isso? A Zhao Qian tenta fazer o Wang Bin ir embora. Contudo, é tarde, pois nessa hora o amante dá um tapa na cara do Wang enquanto repreende por estar tentando recuperar a Zhao Qian. O Wang Bin fica furioso, então dá um chute no estômago do Liu mandando para longe dele. Assim diz que irá acabar com ele. Por causa de tudo que ele fez, a Zhao Qian tenta acalmá-lo. Ele com raiva diz que não precisa mais dela. Ela com raiva lhe dá um tapa mandando voltar para si mesmo, perguntando se ele sabe quem é o jovem mestre Li. Ainda fala que não ficará com um lixo feito ele. Ela pisou no coração do Wang e ainda cuspiu. Assim ela corre para cuidar do jovem mestre Li. O Wang ao ver isso fica sem acreditar que anos de sentimentos um pelo outro foram trocados por uma casa e um carro. Após isso o olhar do Wang muda. A funcionária chega com um segurança para tirar o Wang do local. Ele pergunta se é assim que eles tratam os convidados. Ela desdenha dizendo que ele não é um cliente, mas uma que vai quebrar a cara. Ainda diz que caso ele fique sem comer ou beber por um ano ele não conseguirá comprar nem sequer um banheiro. O gerente chega para acalmar a situação. O Wang diz que veio para comprar uma casa, mas ficou desapontado com a maneira que eles tratam seus clientes. O gerente pede desculpa pelas maneiras que os empregados o trataram, mas diz que ele bateu em um cliente, enquanto ele sequer é um cliente deles. Por isso terá que reportar o que aconteceu para a polícia. O Wang, após pensar um pouco, diz que não vai mais comprar uma casa deles, pois elas são de baixa qualidade. O gerente fica surpreso pela audácia do Wang. A empregada fica achando que ele é louco. Todos riem das palavras do Wang. Ele se vira para Zhao Qian. Então diz que espera que ela não se arrependa da decisão que tomou, e deseja que ela seja feliz para sempre. Que homem de qualidade e cultura. O gerente o interrompe dizendo que tem mais casas de alta qualidade e padrão. Logo pergunta o que ele procura. Ele diz que pelo menos uma de 20 milhões ou mais é digna dele. A funcionária fica irritada ao ouvir isso. O gerente também fica irritado ao ouvir isso. Então planeja expor as mentiras do Wang, para que ele passe vergonha em público. Assim ele fala que tem uma casa ao lado de Kuyagao que foi construída há muito tempo e que o valor base está em 20 milhões. Por isso promete levá-lo para ver a casa caso ele possa comprovar a quantia para comprar. O Wang diz que não há problema algum em mostrar, mas em troca pede que a empregada e os dois guardas se ajoelhem para ele, e deem 3 voltas de joelhos engatinhando pelo salão. A empregada tenta contestar, mas o gerente aceita. A Zhao Qian tenta acalmar o Li, mas ele o chama de cadela. Ele parte para cima do Wang para o socar, mas este joga uma barra de ouro na cara dele, o mandando calar a boca, pois este é muito barulhento. O gerente fica surpreso em ver uma barra de ouro. O Wang pega a barra manchada de sangue. Todos ficam sem acreditar. A Zhao Qian vai acudir o jovem mestre Li. O Wang fala com ela e diz que ela o deixou para ficar com alguém que nem se importa com ela, por isso ela não é digna de ser a sua namorada. Então se despede. Que saída triunfal do menino Wang. A empregada tenta o acusar de novo por bater em um cliente. O gerente fica pensativo se aquilo que ele viu realmente é uma barra de ouro. Ele mostra a conta bancária com 70 milhões para o gerente e os empregados. Ainda diz que essa é somente uma das contas bancárias. Este ao ver tanto dinheiro fica sem acreditar. A empregada fala que somente é uma foto editada. O gerente ignora. Logo pede desculpa por tudo. Ainda diz que ele será seu cliente VIP. O Wang lembra sobre o acordo de antes. Os empregados ficam paralisados. Este rapidamente manda eles fazerem o que foi pedido. O Wang fica rindo de tudo. Todos começam a acreditar no Wang. Após tudo isso, ao sair da imobiliária, o gerente pergunta ao Wang Bin se ele está satisfeito com a punição. Ele fala que não está, mas irá os perdoar por agora. Já em outro dia, enquanto toma banho, o Wang pensa sobre ter gastado 30 milhões de yuans para comprar a mansão. Logo pensa em voltar para o mundo apocalíptico, mas para isso ele percebe que precisa se preparar. Já no Parque dos Universitários, os amigos do Wang
Estão caminhando, eles recebem uma mensagem dizendo que eles receberam 1 milhão de yuans. Um deles resolve entrar no banco para verificar que não foi roubado. Ao olharem eles percebem que realmente tem 1 milhão de yuans. Nessa hora Wang Bin liga para o Lin Ping e ao atender ele pergunta se aconteceu algo. Este lhe fala que no momento está indo para a casa do pai e da mãe. Os dois alertam para ele ficar na dos pais dele, pois o jovem mestre Li Gongyi é muito influente. O Wang se faz de desentendido e pergunta se eles receberam o dinheiro. O Lin Ping pergunta se foi ele que mandou o dinheiro. O outro colega fica sem acreditar. O Wang diz que dinheiro não é nada demais, por isso eles devem aceitar o presente que ele mandou. O Hong Fei toma o celular e dá uma bronca no Wang Bin, dizendo que eles estão preocupados com ele. O Wang, para os deixar mais calmos, diz que ele ganhou na loteria. Eles perguntam ao quanto ele ganhou. Este diz que ganhou em torno de 1 bilhão. Os dois ficam transtornados ao ouvirem o valor. Eles agradecem ao Wang por se lembrar deles. Ele agradece por eles terem sempre o ajudado no passado. Então promete dizendo que terá mais coisas no futuro para eles. Eles ficam felizes pelo Wang, mas o alerta dizendo que o jovem mestre Li tentará fazer algo contra ele no futuro. O Wang diz para eles não se preocuparem, pois ele ficará um tempo em sua terra natal e os convidará para beber algumas bebidas quando ele voltar. Ao chegar na casa dos pais dele, o Wang é recebido por sua mãe e seu pai. Ao se sentarem para comer, o Wang conta que ganhou na loteria e ainda diz que quer dar uma quantia a eles. Os dois ficam extremamente surpresos. Já em outro momento, o Wang vai até a casa de seu tio Zhao e o presenteia com uma garrafa de bebida alcoólica, chamada Maltai. Este agradece, logo pergunta o que ele pode fazer por ele e o convida para entrar. Ao se sentarem para beber, o Wang pede ao seu tio o seu rifle de ar comprimido. Este, ao ouvir isso, fica preocupado. Ainda aconselha ao Wang a não fazer nada ilegal. O Wang inventa uma história que ele e seus colegas vão praticar tiro em um lugar remoto. Por isso diz que está disposto a comprar a arma. O seu tio fala que desde que ele não faça nada ilegal vai emprestar a arma. Então ele vai pegar o rifle e mostra para o Wang. Ele fica surpreso em estar pegando uma arma de verdade. O seu tio lhe dá também um anestésico. Ele avisa para o Wang não inalar o anestésico, pois é muito forte. Após conseguir o rifle, o Wang volta para sua casa. Ele fala que comprou um celular novo com 10 baterias carregadas, além do rifle com um punhal, um facão, um detonador e comida suficiente para ele e a Guan. Antes de ir para o mundo apocalíptico, ele fica preocupado se a Guan foi capturada pela gangue Cabeça de Tigre. O relógio do jogo chega em 0. Por causa disso começa a teletransportar o Wang, mas o alerta dizendo que há uma pessoa a 10 metros de onde ele vai aparecer. Ele, com um olhar destemido, pede para não mudar a localização. Já no mundo apocalíptico, ele fica feliz em voltar. Também diz que desta vez conseguirá mais ouro e joias preciosas. Já no lado da Guan, ela está triste que somente tem um saco do seu doce preferido. O Wang abre a porta, grita o nome da Guan, a chamando, ainda diz que voltou. Ela, ao vê-lo, começa a chorar e corre para abraçá-lo. Enquanto chora, ele pede para ela não chorar, pois prometeu a ela que voltaria. Ela se afasta para enxugar as lágrimas. O Wang a diz que trouxe um monte de comida deliciosa, então a chama para comer. Mas ao reparar melhor ele vê que ela está machucada. Ela conta que depois que ele saiu, o chefe da gangue Cabeça de Tigre começou a oferecer uma recompensa pela cabeça deles. Ela conta que ouviu boatos sobre ele, por isso foi averiguar. No entanto, era uma armadilha. Contudo, ela conseguiu escapar. O Wang, ao ouvir isso, fica pensando no erro que cometeu. Por isso promete a ela que acabará com a gangue Cabeça de Tigre. Ela fica feliz em ouvir tudo isso. Assim ele a chama para ver o que ele trouxe de novo. Logo mostra os rifles de precisão. Ela pega um dos rifles e elogia. O Wang fala que o rifle agora será dela. Ela o agradece. Contudo, ele diz que ainda tem mais. Assim mostra um monte de comida que trouxe. Ela, ao ver, já começa a comer. Ela chora enquanto pergunta por que ele não está comendo. Ele diz que ainda não está com fome. Ainda mostra a ela um celular. Nesse instante ele diz que esse será o celular dela. Ela fica surpresa em ganhar um celular. Ele confirma, ainda diz que na bolsa várias baterias. Ela mais uma vez chora por ele ser tão bom para ela. Ele pergunta o porquê ela chora tanto. Ela conta que desde o começo do fim do mundo, após a morte do pai e da mãe dela, ninguém a tratou bem como ele. O Wang pede a ela para não chorar. Então diz que eles ouvirão músicas juntos depois dela terminar de comer. O Wang
nos conta que a gangue Cabeça de Tigre lutou com a gangue Grande Urso, gerando muitos conflitos na cidade. Por causa disso, muitos estão se preparando para sair da cidade e procurar lugares administrados pelo governo. Por isso, ele decidiu que essa seria a hora certa para procurar joias e ouro. Noutro momento, o Wang e a Guan estão treinando tiro em um outdoor, que por sinal tem uma bela moça posando para fotos. Ele, ao ver onde ela acertou, pergunta se ela realmente nunca atirou antes. Ela lamenta de a potência do rifle ser baixa, pois isso tornar impossível abater pessoas a longas distâncias. O Wang fala que mesmo assim eles podem chegar perto para atirar. Ela pergunta se realmente será possível derrotar a gangue Cabeça de Tigre e a gangue Quancha. Ele fala que eles podem, mas diz que não vai ser fácil. Por isso eles precisam deixar os dois se destruírem. Assim diz que à noite eles irão causar alguns problemas para as gangues. Ele conta que seu objetivo principal é fazer com que as 4 gangues destruam umas às outras. A Guan pergunta como é possível fazer elas se destruírem. Ele conta que para isso trouxe um detonador. O Wang explica que somente a gangue Urso Grande tem explosivos e granadas, por isso planeja explodir o armazém da gangue Cabeça de Tigre. Assim eles ficarão muito irritados e lutarão com a gangue Urso Grande atrás de vingança. Até que é uma boa estratégia, mas o protagonista tem que tomar cuidado para não ser descoberto. A Guan elogia a inteligência do Wang. Ele conta que apesar de ser um bom plano, o único problema é que deve haver muitas pessoas de guarda em lugares importantes. Por isso será difícil eles entrarem furtivamente. Ela diz que ele não precisa se preocupar, pois a cidade está sem eletricidade. Por causa disso todos costumam ir dormir às 8 ou 9 horas. Ela ainda diz que está familiarizada com a base dos Cabeças de Tigre. Por essa razão eles não conseguem vigiar todas as entradas, conta que sabe o lugar ideal para eles entrarem de forma segura. O Wang fica feliz em ouvir isso. Por isso grita dizendo que à noite irão dar um jeito neles. A Guan alerta dizendo que ele não pode gritar, pois pode acabar atraindo zumbis. Já à noite eles invadem a base da gangue Cabeça de Tigre. Eles avistam um gangster dormindo. O Wang fala que eles precisam ir ao 5º andar. Por causa disso eles não irão fazer nada com ele. A Guan pergunta por que o 5º andar. Ele explica que os itens valiosos estão mais para cima, pois no 1º andar somente há poucos guardas e estes ainda estão dormindo, negligenciando a proteção do andar. Ele conta que certamente os itens valiosos estão no 5º andar, fora que os líderes da gangue devem viver no 4º andar, enquanto o Tiger deve viver no 5º andar. Assim eles começam a subir as escadas. Eles passam por um guarda que está de vigia. O Wang usa todas suas forças para não olhar para a bunda da Guan. O mano Wang é guerreiro demais. Ao chegarem no 4º andar, eles colocam um gangster para dormir. Já chegando no 5º, eles escutam guardas dizendo que a comida está acabando e que somente deve durar um mês no máximo. Eles, enquanto conversavam, um deles aponta para o quarto do líder Tiger dizendo para o outro falar mais baixo, pois caso o líder escute ele certamente será morto. Após os dois saírem, eles escutam roncos no quarto do líder. Ao lado há uma sala trancada com correntes. O Wang fala para Guan que deve ser onde eles guardam os materiais. Ela pergunta se eles realmente deveriam fazer isso, pois as gangues lutarão entre si mais cedo ou mais tarde, pois a comida deles irá acabar. O Wang explica que não tem tempo, por isso eles devem fazer as gangues brigarem o mais rápido possível. O Wang olha o cadeado, logo pensa que a chave deve estar com o Tiger. Por causa disso fala que eles não podem errar em pegar a chave. A Guan fala que ele não precisa se preocupar, pois ela sabe abrir portas. Ela, após tentar, consegue abrir a porta. Na parte de baixo de onde eles vieram, um zumbi adentra o prédio e acaba matando o guarda que estava dormindo. Os outros sobreviventes escutam algo, por isso descem para ver o que está acontecendo. O Wang e Guan verificam o depósito. Ao verem os suprimentos, decidem plantar os explosivos. A Guan, ao ver um saco de arroz, acha um pecado desperdiçá-lo. Nessa hora eles escutam um gangster gritando, alertando sobre os zumbis. Por causa disso, Wang planta rapidamente as bombas. Os gangsters chamam desesperadamente o líder Tiger. Este soca um deles por estar fazendo muito barulho, enquanto fica irritado por ser acordado. Eu não acho que ele estava dormindo. Outro explica que zumbis invadiram. Ele, ao ouvir isso, pensa rapidamente e olha o armazém. Ao ver, percebe que está aberto. O Tiger vai rapidamente ver o que está acontecendo e vê a bagunça junto com algumas dinamites que acaba explodindo na sua frente. Ele sai ileso da explosão. Logo percebe que foi a gangue Urso Gigante. Dentro do tubo de ventilação, o Wang Bin escuta os gangsters falando que foi a gangue Urso Gigante.
Por isso comemora dizendo que o plano deu certo. Assim já planeja fazer as gangues Quan Chi Fei lutarem. Eles saem dos dutos de ventilação e dão de cara com um grupo de zumbis querendo entrar no prédio. A Guan se prepara para lutar, rapidamente mata 2 zumbis. Um dos gangster acaba vendo a Guan, mas ela o mata rapidamente. Quando ela ia ser atacada, o Wang a salva e lhe dá uma arma branca para matar os zumbis. Assim eles avançam para matar os zumbis, conseguindo escapar, no esconderijo deles. O Wang fala que por pouco eles escaparam. A Guan fica pensando que se esforçou demais, por isso está com muita fome. Vendo a situação dela, o Wang lhe dá um pote de batatinhas mais um monte de comida. Ela começa a comer loucamente, assim ela o vê tomando cerveja. Logo pede um pouco a ele. O protagonista fala que trouxe suco e refrigerantes para ela. A Guan fala que não é mais criança. Ele em pensamento diz que além da idade, outras coisas também cresceram. Com certeza cresceram bastante. Mano Wang é bastante observador. Ele concorda em dar cerveja, então diz que vai voltar para o quarto. Após ele ir para o quarto, ela pega a lata e se pergunta que tipo de gosto deve ter uma cerveja. Já no quarto, Wang verifica o celular dizendo que várias notificações chegaram enquanto ele matava os zumbis. Ele, ao olhar o celular, nota um painel de habilidades com atributos. O sistema lhe diz que ele irá o ajudar a melhorar os próprios atributos. O Wang questiona dizendo que se exercita todo dia, por isso não devia estar tão baixos com exceção da agilidade. O sistema explica que os atributos estão definidos de acordo com o do mundo apocalíptico. Ele, ao saber disso, fica indignado ao ouvir isso. O sistema informa que ele pode usar o ouro acumulado para fazer upgrades no sistema e se tornar mais forte. Então é mostrado que na segunda atualização ele poderá ativar a loteria, que darão prêmios como comida, armas, melhorias de atributos e várias habilidades. Ele reconhece isso como na versão de PC, mas pergunta se isso mudará realmente o corpo real dele. O sistema fala que a primeira atualização irá requerer 1000 quilos de ouro. Com isso ele terá 50 metros cúbicos no item box que poderá ser acessada de qualquer lugar. Ele, ao ouvir o preço, acha ruim, pois 1000 quilos de ouro equivalem 400 milhões de yuans. O sistema o chama de mesquinho, mas o anima dizendo que vai valer a pena. Conta também que após desbloquear o sistema de loteria ele poderá aprender várias habilidades através de um livro para aumentar ainda mais a sobrevivência. O sistema lhe diz que os atributos poderão ser usados no mundo real. Ele, ao ouvir isso, fica mais animado, mas pergunta se haverá efeitos colaterais ao aumentar atributos. O sistema diz que não terá. Assim, o Wang fica mais animado em conseguir mais ouro. Ele vai até a sala e vê que a Guan bebeu toda a sua cerveja. Ele a leva para o quarto e a deixa na cama. Ele, ao olhar melhor, percebe que a Guan é muito bonita. Porém, resiste dizendo que precisa se acalmar e vai embora. A Guan é bonita, mas esse pé dela deu um desânimo somente de ver. Ela, ao ver que ele foi embora sem fazer nada, fica desanimada e irritada. Então volta a dormir com vergonha com o que acabou de pensar.